Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 14 de maio de 2018. Amados, eu tenho passado por grandes lutas, como já disse em vídeos anteriores. Alguns irmãos me procuraram para saber se eu estava bem. Eu estou bem, tá, amados? Tá tudo bem. Só tenho passado por grandes lutas mesmo e tenho tido algumas dificuldades de postar vídeos. Mas essa semana, ontem mais especificamente, a minha mãe veio falar comigo e ela falou que sentiu no coração de pedir para eu estar postando um sonho dela. E aí eu achei que era uma boa ideia estar colocando aqui, porque eu tava meio com dificuldade de saber o que falar, sabe, amados? Eu só coloco coisas aqui que o Senhor me manda falar e que eu tenho certeza que foi Ele que mandou, sabe? Então, eu vou estar postando o sonho dela e complementando com o sonho que eu tive, que é muito parecido com o dela também. Então, irmãos, o sonho dela foi assim. Eu não sei exatamente o dia que ela sonhou, acredito que foi há um mês atrás aproximadamente. Ela sonhou que ela estava no aeroporto para pegar um avião. Só fazendo um parênteses, geralmente quando a gente sonha com um avião, representa um arrebatamento, né, irmãos? Então ela sonhou que ela estava para pegar um avião, só que ela lembrou que ela não tinha passaporte. Eu imagino que o voo era para algum outro país, alguma coisa assim. Ela olhou no relógio, estava mais ou menos, ela sabia que estava no horário do voo aproximadamente, mas ela não conseguiu ver a hora com precisão, estava embaçado. Mas ela sabia que já estava dentro do horário. E ela foi para a área de embarque, só que ela não tinha passaporte. E ela, no sonho, o passaporte ele podia ser comprado na hora, né? Acho que isso não existe de verdade, mas no sonho era assim. E ela podia comprar, só que ela não tinha dinheiro. E ela ficou ali pensando o que ela ia fazer, até que uma hora ela resolveu tentar ir assim mesmo, para ver se mesmo sem dinheiro, de alguma maneira ela conseguia, porque ela sabia que ela precisava pegar aquele voo. Quando ela chegou lá no balcão, a moça que estava atendendo lá no check-in falou para ela assim: olha, o seu esposo passou aqui mais cedo e ele deixou um dinheiro para você. E deu na mão dela um bolo de dinheiro. Ela falou que era muito dinheiro. E ela ficou até atordoada com aquilo, né? Ela ficou impressionada, ela até sentou para respirar um pouco, porque ela não estava esperando por aquilo. E foi isso, o sonho acabou. Irmãos, o esposo nesse contexto representa Cristo, certo? Vocês devem estar entendendo mais ou menos o sonho. Então, Cristo, ele pagou o preço por nós, né? A salvação, ela é gratuita. E só que eu tive um outro sonho, um sonho meu, né? Esse aí, no caso, fui eu que sonhei, que é mais ou menos a mesma coisa. Vocês devem estar lembrados, eu postei esse sonho em outros vídeos, né? O sonho é longo, tem vários detalhes, mas eu vou contar só a parte que tem em comum. No sonho eu estava no aeroporto também, esperando um voo. As pessoas estavam distraídas com entretenimentos e tal. Não vou contar essa parte porque é longa, mas basicamente faltava alguns minutos para o avião partir. E eu também não conseguia ver a hora, ela estava embaçada. Mas eu via os minutos, faltava inicialmente 3 minutos. Depois passou a faltar 2 minutos e eu peguei a minha família e fui na direção da área de embarque. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha esquecido a minha identidade. E o único documento que eu tinha era a certidão de casamento. Só que já estava muito em cima da hora, não dava tempo para voltar para buscar. Então eu resolvi tentar embarcar assim mesmo. Vocês percebem que é parecido com outro sonho, é a mesma ideia, né? De você estar faltando alguma coisa e a gente tem que ir mesmo assim. E quando eu cheguei lá na hora, só o documento a certidão de casamento que eu tinha já era o suficiente para eu embarcar. E eu embarquei, não tive nenhum problema.
Eu fiquei bastante impressionada de não ter precisado da identidade. Então, irmãos, o que tudo isso significa? Novamente, aí entra a figura do marido, né? O marido representa Cristo, né? Porque nós somos a igreja, estamos casados com Cristo. Então, a certidão de casamento representa a nossa comunhão com Ele. Estamos casados com Cristo, né? Figurativamente falando. E na verdade, irmãos, o nosso casamento, nossa comunhão com Cristo é o nosso passaporte, né? É Ele que faz a gente conseguir embarcar nesse arrebatamento, né? É o sangue dele que comprou esse passaporte, né? Que comprou essa identidade, né? Porque não temos mais nossa identidade é a identidade dele, a nossa certidão de casamento, que é a mesma coisa, né? Então, irmãos, o que tudo isso representa? O que esses sonhos querem dizer? Que o preço já foi pago, sabe? Muitos de nós estamos um pouco apavorados com essa ideia da chegada do arrebatamento, né? Vocês que estão acompanhando aí em vários vídeos esses assuntos que tem a ver com arrebatamento, de sonhos e visões que tem tido nos últimos dias, né? Porque está escrito na palavra que nos últimos dias teríamos sonhos e visões, etc. E está acontecendo. Eu conheço muitos irmãos que estão com muito medo de ficarem no arrebatamento, sabe, amados? Mas é importante a gente ter em mente a consciência de que quem está nos pagando o nosso preço não somos nós, né? Nós não somos arrebatados, nós não somos salvos por mérito próprio. Não existe a meritocracia para Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer coisa alguma através da nossa própria força. A salvação ela é gratuita. E se eu sou alguma coisa, se eu alcanço alguma coisa, se eu tenho algum mérito em algo, é através do Espírito Santo, porque Ele, na verdade, é quem me transforma, porque eu mesma não posso fazer absolutamente nada. Eu não sou boa, sabe, irmãos? Você não é, eu não sou. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Então, não podemos alcançar isso através da nossa força. Sabe, talvez você esteja se perguntando, mas Thalita, tem tantos vídeos, tem tantos sonhos falando das pessoas que vão ficar, falando das pessoas que não vão subir porque não estão em santidade, etc e tal. Amados, essas palavras, esses sonhos e esses avisos são para aqueles que vivem por lei, aqueles que não têm comunhão com Cristo, sabe? Aquele que vive através da lei, ele tá, na verdade, ele não ama o Senhor de verdade, porque aqueles que são apaixonados por Jesus, você que acorda pensando em Jesus, que dorme pensando em Jesus, que vive para o Evangelho, você está debaixo da graça, sabe, irmãos? É natural que a gente tenha falhas. Eu tenho falhas, você tem falhas, todos nós temos falhas. E nós sabemos aquilo que nós estamos falhando, aquilo que nós temos que melhorar. É claro, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar Satanás se aproveitar dessas coisas, sabe? Ele está sempre lá apontando os nossos defeitos, falando, olha, você está falhando nisso, está falhando naquilo, você vai ficar. E a gente começa a ficar perturbado, sabe, irmãos? A gente começa a ficar com uma neura de que vamos ficar, de que não estamos prontos, etc e tal. Isso não vem de Deus, sabe, amados? Porque tudo que vem de Deus traz paz. Existe uma diferença entre aquele arrependimento dado pelo Espírito Santo, de quando você percebe uma coisa que você precisa... Quando você se arrepende de algo, tal, que você tem aquele sentimento de arrependimento, do sentimento de culpa, de acusação dado por Satanás. Tem uma diferença, sabe, irmão? O sentimento de culpa, de medo, de opressão, ele não traz mudança, ele não é construtivo, entende? Ele vem da parte de Satanás e ele não nos ajuda a estarmos mais perto do Senhor. Quem ama, vive por amor e não está debaixo de lei, né? Porque a gente faz aquilo que agrada o nosso amado. Então, a gente
está debaixo da graça, sabe, amados? Temos o Espírito Santo. Nós não temos o que temer. Eu não estou dizendo para vocês que você não deve vigiar. Mas, novamente, estar de vigia é diferente de viver num estado de pânico, medo e culpa. É diferente. Vigiar é estar atento, é prestar atenção no que Satanás está aprontando, é estar sempre buscando comunhão com o Senhor. Sabe, amados, o Evangelho, ele é muito simples. Tudo que nós precisamos fazer é buscar o relacionamento com Cristo, né? Que é uma coisa leve, é uma coisa simples, não é pesado. Pensa, você é uma pessoa solteira e de repente se apaixona por alguém. Um exemplo, qual que é o peso, a opressão de você estar investindo nesse relacionamento, né? De estar conhecendo a pessoa, de estar saindo para jantar, para passear. Qual que é o peso disso? Isso não é pesado, isso é divertido, né, irmãos? Porque é algo agradável. E o nosso relacionamento com Cristo também tem que ser agradável. Você deve estar aí pensando, tá? Mas está escrito na palavra que a porta é estreita. E se é estreita, significa que é difícil. Mas aí que está o pulo do gato, amados. A porta, ela não é estreita porque ela é complicada. Ela é estreita justamente porque ela é simples demais. E a simplicidade é uma coisa que não está na cabeça das pessoas. Você pode pegar qualquer religião que você quiser. Você vai ver como é complicado conseguir alguma coisa. Tudo para você alcançar algo, para alcançar o céu, para alcançar qualquer benefício, precisa de um esforço muito grande. A pessoa precisa se empenhar, precisa ser boa ou não, mas precisa se esforçar demais. Você pega um exemplo, por exemplo, o Espiritismo. Um exemplo aleatório, irmãos. A pessoa precisa ser muito boa para que ela possa alcançar uma vida melhor na próxima existência, né? E assim por diante. Mas tudo isso, irmãos, além de ser algo intangível para muitas pessoas, de ser muito difícil, ainda gera um problema, que é a questão da soberba. Se você alcança algo pelo seu esforço, você se acha digno, você se acha importante, você acha que você merece. Mas, do ponto de vista de Deus, nenhum de nós somos dignos de nada, né, irmãos? Vamos olhar para nós mesmos, vamos parar para pensar. Nós não temos mérito, irmãos. Através da nossa própria força, a gente não consegue absolutamente nada. Então, se somos santos, é porque Jesus é santo. Entende? Essa é a lógica do Evangelho. É uma lógica invertida. Então, irmãos, se eu entrego a minha alma para Jesus, a única coisa que eu tenho que fazer é buscar relacionamento com Ele, certo? Porque eu me casei com Ele, espiritualmente falando, né? Nós somos a noiva de Cristo, nós nos casamos com Ele e nós automaticamente nos tornamos apaixonados por Ele. Então, a única coisa que nós temos que fazer é investir nesse relacionamento. Isso não é pesado, isso é simples. E isso também é algo agradável, sabe, irmãos? E, consequentemente, todo o resto vai se cumprir. A gente não precisa de lei. Não estamos debaixo de lei, porque quando nós amamos, nós agradamos a pessoa amada. A gente se esforça para cumprir as regras, porque a lei existe como um parâmetro, como uma base para que a gente tenha a ideia de qual é a vontade do Senhor. Mas ela é sombra, como está escrito. Ela não tem um fim em si mesma. Aquele que não ama se justifica pela lei. Né? Eu quero ser salvo, então deixa eu só cumprir as regras aqui, fazer o básico, o mínimo necessário para alcançar a minha salvação e ponto. Isso não é a atitude de quem está apaixonado, de quem ama. Mas se você é daqueles que acorda pensando em Jesus, que dorme pensando em Jesus, que vive para o Evangelho, essa palavra é para você. O Senhor está pedindo que você
relaxe, né? Que você entregue nas mãos dele, que você não se cobre tanto, né? Que você não se oprima. É nesse sentido, tá, irmãos? Não é no sentido de não vigiar, de não investir. Não é nesse sentido, tá, irmãos? É nesse sentido da cobrança, da opressão. Que em Cristo temos liberdade e ele já fez todo o trabalho, certo? Ele deu o sangue dele, não foi para que a gente ficasse oprimido e preocupado. Foi para que a gente descansasse nos braços dele. E que a gente curta a viagem, né, irmãos? Porque não precisa ser opressivo. Estar com Jesus é algo leve. Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha conseguido me expressar. E é essa a palavra que eu tenho para hoje. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.